Boa noite a todos e a todas. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda à verificação da presença dos senhores vereadores. Todos os vereadores estão presentes, senhor presidente. Havendo o número legal, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito à excelentíssima senhora primeira secretária que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Coloco o requerimento do vereador Angelino Rodrigues para dispensa da leitura da ata em votação pelo processo simbólico. Os vereadores que forem pela sua aprovação devem permanecer sentados. Os contrários que se levantem. Está em votação. Requerimento do vereador Angelino Rodrigues para dispensa da leitura da ata. Está aprovado. 9 votos. Coloca a ata em discussão e a palavra está franqueada aos nobres vereadores. Ninguém se manifestando, submeta a ata à votação pelo processo simbólico. Os vereadores que forem pela sua aprovação devem permanecer sentados. Os contrários que se levantem. Está em votação. A ata está aprovada por 9 votos. Solicito a senhora primeira secretária que proceda à leitura das matérias do expediente. Processo número 062 de 2011. Data inicial, 22/3/2011. Interessado, vereador Sebastião Rodrigues de Campos Júnior. Assunto, projeto de lei número 10/11. Acrescenta o parágrafo 3º ao artigo 1º da lei número 1621, de 13/12/2010 e das outras providências. Processo número 081 de 2011. Interessado, vereador Claudinei. Assunto, requerimento número 015/11. Solicitando ao senhor prefeito municipal enviar uma relação dos profissionais que lecionam fora da área central e recebem ajuda de custo para locomoção, com seus respectivos trajetos e valor, bem como informe quais estão nessas condições e não recebe esta ajuda de custo, com as suas respectivas justificativas. Processo número 082 de 2011. Interessado, vereador Claudinei. Requerimento número 016/11, solicitando ao senhor prefeito municipal determinar ao setor competente enviar documentos comprobatórios aos pagamentos de adicional noturno e horas extras aos funcionários do abrigo de menores e, em caso negativo, informar os motivos. Processo número 083 de 2011. Interessado, vereador Claudinei. Requerimento número 017/11, solicitando ao senhor prefeito municipal informar quais medidas serão adotadas na solução do problema relativo à falta de merendeiras e serventes nas unidades escolares municipais, e se a intenção de revogar um decreto acerca do assunto que, segundo informações, atenderá à solicitação da senhora secretária municipal de Educação e pais de alunos. Processo número 084 de 2011. Interessado, vereador Claudinei. Requerimento 018/11, solicitando ao senhor prefeito municipal informar o valor que será gasto com a implantação do PSF, Programa de Saúde da Família, nessa cidade, e qual será o primeiro bairro atendido. Processo número 087 de 2011. Interessado, vereador Vanderlon. Requerimento 019/11, solicitando ao destacamento do Corpo de Bombeiros de Mogi das Cruzes vistoriar as torres de telefonia instaladas nesta cidade e, através de laudo, apontar os pontos falhos na segurança de tais estruturas, para exigir dos responsáveis a imediata adequação dos itens faltantes. Processo número 088 de 2011. Interessado, vereador Vanderlon. Requerimento 020/11, solicitando ao senhor prefeito municipal informar quais medidas vem adotando para regularizar o atendimento clínico com a psicóloga municipal.
Processo número 085 de 2011. Interessado, vereador Claudinei. Indicação número 045/11, solicitando ao senhor prefeito municipal determinar ao setor competente avaliar e tomar as medidas que se fazem necessárias para garantir as mínimas condições do tráfego em 2 trechos da Estrada da Aparecida, bairro Tietê Acima. O primeiro em frente ao prédio da antiga unidade escolar do bairro e o segundo próximo ao sítio do senhor João. Processo número 086/2011. Interessado, vereador Claudinei. Indicação número 046/11, solicitando ao senhor prefeito da Câmara Municipal agendar uma reunião com o delegado seccional nesta Casa de Leis, convidando a participar desta o senhor prefeito municipal e deputados que obtiveram o maior número de votos nessa cidade, a fim de fortalecer os pedidos para manutenção do atendimento 24 horas por dia e aumento do efetivo local na Delegacia de Polícia Civil. Telegrama, Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde. Informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde de Salesópolis, programa. Pagamento do Programa de Assistência Farmacêutica. A data é do dia 14/3/2011. O valor bruto é de R$ 4.777,09. Essas informações se encontram no site. Terminada a leitura, concedo a palavra aos nobres edis inscritos. De acordo com o livro de inscrição, está com a palavra o nobre vereador Claudinei José de Oliveira. O nobre vereador Claudinei. Boa noite, senhor presidente, nove vereadores, munícipes presentes, representantes da empresa Júlio Simões. Senhor presidente, alguns trabalhos que apresento nessa noite vêm de encontro com alguns questionamentos que eu venho recebendo por parte dos munícipes e funcionários desse município. Com relação aos trabalhos aí que faço, do ajuda que os professores recebem para se locomover do centro à área rural, ao centro do distrito, é uma das questões que eu faço, que parece que alguns profissionais não vêm recebendo esse benefício. Uma outra com relação aos funcionários que estão trabalhando no abrigo de menor, onde, na verdade, eles trabalham por X horas, está passando esses horários, não estão recebendo adicional noturno nem hora extra. Então, a gente, para ter essa certeza de poder aí depois dar o apoio a esses funcionários, nós estamos aí pedindo informações para que possamos analisar e depois, sim, tomar as medidas que forem cabíveis. Também, senhor presidente, com relação à questão de merendeiras e serventes nas escolas, nas unidades escolares, nós também fazemos esse questionamento, queremos saber qual é a lei, que no meu entender não é uma lei, é um decreto do senhor prefeito, onde foi citado nesta casa, alguns dias atrás pela secretária, que em torno de 40 alunos tem que ter numa escola isolada, na escola de campo hoje, né? Para poder ter essa merendeira e servente. Se for só um decreto, se revoga-se e atende a comunidade. Se for uma legislação, vamos ver que legislação é essa, para que possamos aí estar estudando e também, de repente, modificando para atender a comunidade. Ciente que o recurso da educação, sempre falo isso, é um dos maiores dentro de uma administração. 25% da receita e mais aproximadamente 5 milhões do Fundeb. Então, nós temos que estar aí atentos a essas situações. O trabalho também, quero aqui falar do trabalho do vereador Vanderlon, que ele faz com relação ao psicólogo. Eu tive reclamação que foram tentar aí agendar o psicólogo na rede municipal, não conseguiram,
por falta de vagas. E aí, uma coisa puxa a outra, até conversando com outros vereadores dessa casa. A questão que se dizem de se criar dentro do município o PSF, o médico da família. Nós temos que analisar e ver a política pública de saúde do município para ver o que é viável e o que é satisfatório do ponto de vista do atendimento à população. Nós temos uma Santa Casa que vem perdendo médicos, que não é novidade a situação que se encontra nos espaços físicos da situação. Nós temos as unidades de saúde, os pós-saúde, que era para atender até 8 horas da noite, 9, 10 horas no distrito, e a gente sabe dessas dificuldades. Estamos ouvindo agora que se pensam, já estão aí preparados para implantar o PSF. Tudo aquilo que vem para somar, nós concordamos e nós queremos ver essas melhoras. Mas nós temos que saber o custo e o que vai atender melhor a população. Nós temos exemplos de médico da família em cidades próximas à nossa. E o que será que está dando de benefício? Se quando se fechou um hospital, toda a população criticou e critica. Então nós temos que ter essa análise, não sou da área, mas vou estar cada dia mais adentrando e tendo total conhecimento do que se pensa em fazer, para que amanhã ou depois não vista uma situação e desvista outra, que é o que eu venho entendendo que vem ocorrendo em alguns setores aqui no município. Prova é essa: ao passar pelo clínico do médico família, ele vai dar um encaminhamento ao qual o munícipe vai ter que voltar e procurar os especialistas. E os especialistas é o que nós estamos perdendo, e o que poucas vagas nós temos no município. E a rede SUS não atende toda a demanda necessária para tal. Então nós temos que estar atentos e procurar aí saber de fato qual é a política pública de saúde nesse terceiro ano da atual gestão. Um outro assunto, senhor presidente, a qual eu peço ao senhor, conforme está aí no documento, o senhor encaminhe aí um pedido e uma reunião com o seccional da Polícia Civil da nossa região, para que possamos aí junto, legislativo, executivo, a comunidade, os deputados que aqui estiveram votos, cobrar uma atenção especial para a nossa cidade. Uma atenção especial para a Polícia Civil. Porque já se comentam em alguns jornais regional a vontade de se fechar em algumas cidades as delegacias num período noturno e final de semana. E aí tudo aquilo que ocorrer nesses horários, nesses dias, nós vamos ter que procurar as cidades da região. É mais um outro transtorno para a nossa população. Antes que isso ocorra, então por que nós não começarmos, aí já começar a medir força, pedir e organizar aí uma comissão para trabalhar em cima desse assunto? Porque se nós deixarmos, vai ocorrer, e depois para voltar à forma que está, que já não é para muitos satisfatório, por falta de material humano e demais condições do prédio, já não é satisfatório, então vai ficar pior. Então nós temos que já estar pensando em nos unir aí e fazer esse trabalho com o apoio do presidente dessa casa. Peço também a manutenção da estrada, lá do bairro do Tietê, acima. São 2 trechos pequenos. E dizer, senhor presidente, que nossos trabalhos nada mais é do que atender o anseio da comunidade. Obrigado. Bem, só fazer uma colocação, nobre vereador. Assim que possível, estarei fazendo uma agenda com o seccional, Mogi das Cruzes, conversando com o delegado também aqui em Salesópolis, para que ele possa estar verificando uma melhor data aí, que ele possa estar comparecendo a esta casa, para que a gente possa estar fazendo uma reunião
Assim eu transmito a vocês, assim que possível, para que a gente possa estar, né, convidando cada um de vocês, os vereadores, os deputados que a gente acaba representando nessa casa. A gente faz um convite formal, para que a gente possa fazer uma reunião que possa trazer fruto para o nosso município. De acordo com o livro de inscrição, está com a palavra o novo vereador Vanderlon de Oliveira Gomes. Palavra ao novo vereador Vanderlon. Excelentíssimo senhor presidente, novos vereadores, munícipes aqui presentes, senhores que nos acompanham da internet. Senhor presidente, 2 trabalhos aqui que o vereador Claudinei apresentou, na qual também eu quero, inclusive, citar, com relação ao pedido lá de melhorias no bairro do Tietê Acima. Eu gostaria, senhor presidente, de salientar esse pedido do vereador, porque final de semana passado, os moradores daquela comunidade se uniram e fizeram um mutirão para fazer a limpeza da margem das estradas. Então, aí, nada mais que justo que o senhor prefeito dê uma atenção especial, porque quando a comunidade quer ser parceira de uma administração, merece todo o respeito, como foi aí indicado já pelo vereador Claudinei. Com relação também às horas extras dos funcionários lá do abrigo, também temos que estar fazendo um trabalho voltado às merendeiras, pois já foi cobrado por diversas vezes com relação à insalubridade. Muitas delas estão passando por algumas situações, depois não tem aí o seu direito aí de estar recorrendo à prefeitura local, fica com uma certa dificuldade em ter o seu direito, que é previsto na legislação. Faço 2 pedidos essa noite, senhor presidente. Uma é com relação à psicóloga, igual o vereador Claudinei já colocou aqui. Constantemente, pais vêm me procurando, querendo saber com relação à psicóloga que atendia os estudantes e hoje, segundo a informação desses pais, não estão atendendo. Alguns deles eu encaminhei à Santa Casa, mas a fila de espera está muito longa e ainda para ser agendada para final do mês ou começo do mês que vem. Isso está gerando um grave problema. Alguns pais, inclusive, estão procurando atendimento particular. E segundo informações da Secretaria de Saúde, é que depende de uma solicitação da secretária de Educação fazer o pedido ao seu prefeito para ele fazer a contratação. Então, pelo o que foi conversado com a secretária de Saúde, com relação à psicóloga, não está tão difícil. Basta um entendimento entre a administração para que esse caso seja resolvido e evitar aí problemas com relação à falta de psicólogo. Um outro assunto, senhor presidente, que eu encaminho é pedindo ao Corpo de Bombeiro, destacamento do Corpo de Bombeiro de Mogi das Cruzes, para que se faça aí um levantamento com relação a essas torres que existem no nosso município. Vários moradores já pediram aí para que nós fizéssemos um trabalho voltado à segurança com relação a essas torres, porque algumas aeronaves passam muito próximo dela e até as lâmpadas estão apagadas. E verificando, aqui próximo da área central, tem 4 torres, só uma está com essa luz acesa. As demais estão todas apagadas. Então, antes que um acidente possa vir a acontecer e alegar que não foi informado, ou a telefonia celular, ou a telefônica, ou até mesmo a torre de televisão, estou aí fazendo levantamento e, com certeza, o destacamento do Corpo de Bombeiro vai nos atender e aí, posteriormente, está encaminhando aos responsáveis para que possa ser sanado essas reivindicações. No momento é o que tenho a dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Não havendo mais oradores inscritos, passaremos então à ordem do dia. Solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura
do requerimento de urgência especial número 002/2011. Requerimento de urgência especial número 002/11. Excelentíssimo senhor presidente, considerando que tramita nesta Casa de Lei o projeto de lei número 09/2011, de autoria do Poder Executivo, dispondo sobre a alteração da redação do artigo 27, caput e inciso 1º da Lei número 1592/2009. Considerando que, assim como justifica seu autor, visa então somente a regulamentação do vencimento dos profissionais do magistério, corroborando com a Lei Municipal número 1592/2009. Considerando que as comissões competentes já analisaram referida matéria e emitiram seus pareceres favoráveis, os vereadores abaixo assinados vêm com a base no artigo 138 do Regimento Interno desta Casa requerer a Vossa Excelência dispensa das exigências regimentais para que referido projeto de lei seja apreciado na presente ordem do dia. Sala das Sessões, vereador Antônio Paulino de Miranda Júnior, em 4 de abril de 2011. Terminada a leitura, coloco em única votação pelo processo nominal requerimento de urgência especial número 002/2011. Os vereadores favoráveis devem dizer sim e os contrários devem dizer não, à medida que forem chamados. Vereador Aguinaldo Bueno. Sim. Vereador Angelino Rodrigues. Sim. Vereador Claudinei José de Oliveira. Sim. Vereadora Deise Aparecida Correia Duque. Sim. Vereador Paulo Aroca Sobreira. Sim. Vereador Paulo Pedro da Fonseca. Sim. Vereador Sérgio Aparecido Feliciano de Sá. Sim. Vereador Vanderlão de Oliveira Gomes. Sim. Essa presidência também vota sim. O requerimento de urgência especial está aprovado por 9 votos. Aprovada a urgência especial, solicito à senhora primeira secretária que proceda à leitura dos pareceres referentes ao projeto de lei número 09/2011. Comissão de Justiça e Redação. Parecer CJR número 12/11. Assunto: projeto de lei número 09/11 altera a redação do artigo 27 do caput do inciso 1º da Lei número 1592/2009 e dá outras providências. Autor: Poder Executivo. Relator: vereador Aguinaldo. Senhor presidente, analisando o projeto de lei supramencionado, constatamos que o novo texto apresentado pelo autor preenche os requisitos de ordem legal e constitucional para a sua regular tramitação. Eis o parecer, salas das comissões, vereador José Citrângulo, em 4 de abril de 2011. Relator, vereador Aguinaldo. A Comissão de Justiça e Redação aprova e recomenda o parecer supra, em 4 de abril de 2011. Presidente, vereador Aguinaldo. Secretário, vereador Claudinei. Membro, vereador Sérgio. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Educação e Saúde. Parecer. COSP, número 02/11. Assunto, o mesmo do anterior. Autor: Poder Executivo. Relator: vereador Claudinei José. Senhor presidente, esse projeto é oportuno, porque tem como objetivo a regulamentação dos vencimentos dos profissionais do magistério, corroborando com a Lei número 1592/9. Portanto, recomendamos a sua aprovação. Eis o parecer, Sala das Comissões, em 4 de abril de 2011. Relator, vereador Claudinei. A Comissão de Obras, Serviços Públicos, Educação e Saúde aprova e recomenda o parecer supra, em 4 de abril de 2011. Presidente, vereador Claudinei. Secretário, vereador Paulo. Membro, vereador Pedro. Comissão de Finanças e Orçamento.
Parecer CFO número 07/11. Assunto o mesmo do anterior. Ator, Poder Executivo, relator, vereador Paulo. Senhor presidente, examinando o projeto de lei em pauta, constatamos que o mesmo não fere as disposições de ordem financeira e orçamentária, razão pela qual recomendamos a sua aprovação. Eis o parecer, sala de comissão, em 4 de abril de 2011. Relator, vereador Paulo. A Comissão de Finanças e Orçamento aprova e recomenda o parecer supra, em 4 de abril de 2011. Presidente, vereador Paulo. Secretária, vereadora Deise. Membro, vereador Vanderlon. Terminada a leitura, coloco em única discussão o projeto de lei número 09/2011, de autoria do Poder Executivo. Está em discussão. A palavra no vereador Claudinei. Bom, senhor presidente, acho que esse projeto, ele consta, na verdade, com um mérito muito grande desta casa, desde o funcionário ao senhor presidente e nós vereadores. Para você ter uma ideia, é mais um daqueles projetos que o executivo manda de forma inadequada para casa. Porque nós estamos cansados de dizer da questão dos projetos de lei que vêm para essa casa. E esse, se não corre o presidente, diretora, funcionários da Câmara, jurídico, e nós, ao chegarmos aqui na Câmara, para essa sessão, se a gente não analisa e não tem a boa vontade, na verdade, é mais uma semana que ficaria esse projeto engavetado. Por culpa da administração, que até hoje não aprendeu a respeitar aquilo que tem que ser respeitado. A forma que tem que ser feita. Projeto de importância dos professores. Tem abaixo-assinados 70 professores nessa casa. Vem atender eles. Vem errado. É comunicado, mandam errado novamente, faltando um pedaço, volta novamente para o executivo para depois acertar e chegar poucos minutos antes de uma sessão. Então, tudo aquilo que é para favorecer funcionários, para o bem-estar da comunidade, parece que a boa vontade para em algum lugar. Mas essa casa, através do presidente, dos vereadores, diretor, jurídico, não mediu esforço para poder, agora, votar esse projeto, que é um direito, como está aí na forma da lei. O que eu tinha a dizer, senhor presidente? Continua a discussão. Ninguém mais se manifestando. Submeto à votação pelo processo nominal, projeto de lei número 09/2011. Os vereadores que forem pela sua aprovação devem dizer sim. Os contrários devem dizer não, à medida que forem chamados. Vereador Aguinaldo Bueno. Sim. Vereador Angelino Rodrigues. Vereador Claudinei José de Oliveira. Sim. Vereadora Deise Aparecida Correia Duque. Sim. Vereador Paulo Arouca Sobreira. Sim. Vereador Pedro da Fonseca. Sim. Vereador Sérgio Aparecido Feliciano de Sá. Sim. Vereador Vanderlon de Oliveira Gomes. Sim. Essa presidência também vota sim. O projeto de lei está aprovado por 9 votos. Conforme pauta anunciada na sessão anterior, coloco agora em única discussão o projeto de resolução número 01/2011, de autoria da mesa diretora desse Poder Legislativo. Está em discussão. Com a palavra no vereador Claudinei. Senhor presidente, esse é um projeto onde nós estamos pedindo prazo para concluir o trabalho que a comissão, escolhida pelos nobres pares, vem fazendo de acordo com a reforma da lei orgânica. Nós, na verdade, senhor presidente, na tarde de hoje, nós concluímos, os nossos estudos, que estamos há alguns meses fazendo, o senhor também fez parte
no decorrer do ano passado. Mas, como diz que a audiência pública tem que ser feita, né, por nós, da comissão, então nós estamos pedindo aí esse prazo para nós prepararmos essa audiência, qual nós estamos querendo aí na próxima quinta-feira de mês, sem ser agora, né, desse mês, no mês de maio, que nós possamos fazer a audiência pública, ouvir aqueles membros da população, associações que estiverem interessados em colocar alguma proposta a mais, para que possamos aí fechar, né, esse trabalho e apresentar na casa, para que possa ser analisado e aprovado pelos demais membros. Então, só para justificar que nós terminamos hoje, mas pedimos esse prazo para poder preparar essa audiência pública. O que eu tinha a dizer? Continua a discussão. Ninguém mais se manifestando, submeto à única votação pelo processo simbólico o projeto de lei número 01/2011. Os vereadores que forem favoráveis à sua aprovação devem permanecer sentados. E os contrários que se levantem. Está em votação. Projeto de resolução número 01/2011 está aprovado por 9 votos. Não havendo mais pauta a ser tratada na presente ordem do dia, passaremos então para a explicação pessoal. De acordo com o livro de inscrição, está com a palavra o nobre vereador Claudinei José de Oliveira. Palavra, nobre vereador Ney. Bom, senhor presidente, explicação pessoal, queria primeiro parabenizar aqui os atletas do nosso município que foram participar do primeiro circuito de rua na cidade vizinha de Biritiba Mirim, percurso de 6 quilômetros, e trouxeram aqui para o município, né, ou melhor, representaram bem nosso município lá fora e trouxeram aqui as colocações principais para a cidade, onde o primeiro lugar ficou com os Oswaldinho da Parabólica, terceiro lugar ficou com Ricardo Mazetti, quarto lugar ficou com o Renê Vicente de Vila Nova, quinto lugar ficou com o Mário César Vila Nova, e o oitavo lugar ficou com o Robson Felipe Nepomuceno de Souza. Então, nossos atletas fazendo bonito aqui na região, e acho que nós temos que lançar aí, como nós lançamos aí alguma vez aí com o Ratinho aí, uma proposta de um jogo de truco, senhor presidente, lançar também quem vai conseguir ganhar dos Valdinho aí da Parabólica, que ele vem aqui próximo nosso, que ele vem ganhando todas as corridas aqui. Mas o truco o Ratinho não marcou ainda. Assim que marcar, nós vamos estar fazendo esse jogo. Mas, senhor presidente, também queria falar que o vereador lutou tanto para que, o vereador Vanderlon, para que se fizesse aquela quadra do Tozinho Cardoso. Passei lá, no final de semana, a quadra apagada, a luz apagada no período da tarde para o período noturno. Nós já tínhamos falado aqui de uma situação que tinha chegado para nós com relação ao relógio. Não sei se é essa mesma situação, mas nós temos que ver o que está acontecendo. Porque demorou para se fazer uma obra, que o recurso era de 2008, como está aqui nos documentos. E terminou agora em 2011, e agora em 2011, no período noturno, fica a luz apagada, não sei o que acontece. Então nós temos que ver a situação, até porque, senhor presidente, dia 30 de março foi o Dia Mundial da Juventude. E nossos jovens estão precisando de muita atenção no município, para que as drogas que vem adentrando as famílias aqui do município, ela seja, na verdade, aí tenha o outro lado, você dando o que fazer a essa juventude, você vai conseguir aí, de repente, afastar essa situação. E nós não estamos vendo uma política pública voltada à nossa juventude, e aquele poucos espaços que tem, a gente não vê ele adequado para atender a demanda. Então nós temos que aí ver essa situação e, ao mesmo tempo, entender qual é a política pública do município para a nossa juventude. Senhor presidente, também fiz um ofício ao senhor, o senhor encaminhou ao chefe do executivo e veio aqui algumas respostas com relação às obras do município, a obra do DAD, a obra do governo estadual e federal. É aquilo que a gente vinha dizendo já há algum tempo. Existem contatos de 2008 que agora, em 2011, está sendo aí colocado em prática. Um exemplo são algumas pavimentações, como cita aqui nesse documento,
pavimentação e recapeamento asfáltico da rua Justino Cardoso Siqueira, travessa Justino Cardoso Siqueira, rua da Caixa d'Água, rua Padre Anchieta, rua Campos Salles e travessa Campos Salles. Aí está a construção da quadra, né? A revitalização do Parque da Nascente, a pavimentação asfáltica, que foi questionada até na reunião que nós tivemos pelo vereador, sobre o recurso que ficou ainda na estrada da Petrobras. Então, são recursos 2007, 2008, 2009, 2010, estão sendo aplicados agora em 2011. Então, era essa a nossa discussão, por que já não foi adiantada essas situações? Por que deixar dessa forma? Sem contar, senhor presidente, que esse documento vai servir para a nossa comissão de obras, está analisando, verificando, apesar de não ter vindo os projetos, veio planilhas, projetos não, para que nós possamos avaliar e, de repente, tomar algumas medidas com relação a valores que estão sendo empregados nessas obras. Porque o questionamento da população hoje é, se faz, mas qual o valor dessas obras? Então, aqui, nós vamos poder aí discutir, os demais vereadores da comissão têm já esse documento aqui na casa, já pode estar aí dando uma analisada, estudada, para que nós possamos aí entender por que o DAD, que é o Recurso do Turismo de 2009, só está sendo empregado em 2011. Né? Por que o DAD de 2010 está junto com o 2009 para ser empregado agora também? Né? E se falam que o DAD é para embelezamento de local, de acesso ao turismo, foi usado o DAD para fazer a praça do cemitério. Né? Então, nós temos que avaliar essas situações. E as demais já estão ocorrendo na cidade, abaixo-assinados, com relação a cortes de árvore, que vem se fazendo próximo das unidades escolares, e me passaram que estão sendo feitos abaixo-assinados na escola. Espero que seja verdadeiro, que façam mesmo. Porque os estudantes e os jovens têm muita força e estão mostrando aí a cidadania. Um outro assunto, senhor presidente, o senhor pediu, o senhor com problema de saúde, não sei o problema nós tivemos, agradeço o senhor por ter atendido o pedido, ter agendado a reunião dos 2 milhões que veio para o município, para as estradas rurais. Nós fizemos essa reunião na Casa da Agricultura, que a Câmara estava sendo ocupada pelo Poder Judiciário, estiveram presentes alguns vereadores, e nós debatemos se os 2 milhões já tinham sido aplicados ou ainda faltava alguma coisa, tendo em vista algumas reclamações que obtemos do povo da área rural com relação ao Estado. Foi passado, senhor presidente, o documento nós já tínhamos aqui em mão, mas foi passado pela comissão que as obras já foram realizadas e concluídas. Né? Então, os 2 milhões já se foi embora. O que fez está feito, o que não fez, vamos ver de que forma vai ser feito. Né? E o que nós pudemos notar são os valores gastos com essas obras também. Principalmente no item, até os vereadores já estão brincando aqui na casa, que é o bota fora. Foi gastado tanto com o bota fora, e você está mexendo numa estrada, onde você não quebrou a cerca, onde você não tirou árvore nenhuma, porque a estrada está lá, o leito carroçável está lá. E gastou tanto com bota fora, que nós temos que descobrir onde está o bota fora, onde foi colocado todo esse bota fora das estradas rurais. Porque gastaram 2 milhões com uma ponte e com 15 quilômetros de trecho de estradas. Não fizeram trabalho por falta de uma legislação ou não, com relação à água que corre nas estradas. E aí, nós recebemos a resposta, aceitamos, está tudo ok, e vamos embora, e a comunidade reclamando e querendo saber se tem 2 milhões, aonde foi empregado. Então, nós estamos até lançando um informativo, vamos passar para a população os valores que ficou cada metragem de estrada, conforme eles mandaram aqui para nós, nada mais, nada menos do que está no documento oficial. E com relação às demais obras, nós vamos estar debatendo e discutindo aqui na nossa comissão. Também, senhor presidente, nós temos que tomar aí uma postura, uma posição, aqui essa casa, de chamar o pessoal da Codasco para ver por que da demora da obra da nascente do Tietê e quem de fato está fazendo essa obra. Porque só que eu sei, já teve a 3ª subempreitada dessa obra. E nós temos que avaliar e ver a situação. Tem linhas de tubo, tem boca de lobo.
Nós temos que saber de fato o que está ocorrendo. Ver esse projeto, porque senão briga, se conquista recursos e o dinheiro vai embora. E isso não pode ocorrer. E também, como na semana passada, o vereador Pedro, permite citar, entrou com um documento falando da questão do esgoto aqui próximo da Avenida Demar Bolina. Foi levantada a situação e existe, na verdade, um terreno próximo de um córrego que, segundo informação, não se deixam passar ali a rede que pode acabar com essa situação aí do esgoto lançado no Rio Paraitinga. Mas isso não é uma situação da Sabesp, é uma situação do município, que já se aterraram o local, puseram tubos para favorecer a propriedade, né? Ou autorizaram que se colocasse. E o que ocorre? Se não a administração tomar uma situação com relação a esse fato, e existe a lei maior que fala das margens de córrego, nós vamos deixar aquela comunidade sem esgoto, algumas casas, e sendo lançado aquele esgoto aqui no Rio Paraitinga, uma cidade que tem 98% das mananciais, sem mais 2 APP, e nós culpando, de repente, só a Sabesp. A culpa, na verdade, é daquele que não deixa se passar naquela propriedade. Então, cabe, a bem da comunidade, o executivo entrar e solicitar autorização ou aí até desapropriar essa situação, já que está na margem, e a margem, por lei, não poderia ser aterrado ou estar com tubo da forma que colocava. Então, senhor presidente, fazemos essas colocações e registramos aqui o recebimento desses documentos e vamos aí estar junto com a nossa comissão discutindo e quem sabe estar apresentando documentos aí nas próximas sessões. O que eu tinha a falar. Muito bem, de acordo com a inscrição, está com a palavra o novo vereador Wanderlon de Oliveira Gomes. Palavra ao novo vereador Wanderlon. Senhor presidente, nós vereadores, aproveitar aqui e cumprimentar a secretária de Educação, dona Ana. Senhor presidente, aproveitando aí o discurso do vereador Claudinei, em voltar da reunião, e até a representante do senhor prefeito que estava nessa reunião, pediu que nós apresentássemos sugestões. Todo o trabalho que foi feito, senhor presidente, se não fizerem as saídas de água, vai ser 2 milhões jogados fora. Ou seja, 1.900.017 reais. Perdão, 1.917 mil reais. Porque 83 mil foi gasto na ponte, na rua Padre Manuel. Então, na maioria dos lugares, os vereadores que costumam andar pela área rural, os munícipes que andam pela área rural, já perceberam, principalmente os morros que foram feitos, devido a não ter saída de água, com enxurrada, está levando as pedras, e daqui a pouco volta tudo o que era antes. Então, ou faz o que tem que ser feito, ou daqui a pouco, esses 2 milhões, infelizmente, não vai servir mais para nada, porque foi um dinheiro jogado fora. Senhor presidente, me causa até surpresa, devido à reunião da sessão da semana passada. Hoje estamos aqui com os representantes da empresa Júlio Simões, na qual nós criticamos bastante a empresa, pois o que mais nós escutamos, pelo menos eu escuto, é que nós não tomamos uma atitude mais drástica com relação à empresa porque nós não utilizamos o ônibus. Nós andamos no veículo oficial, então nós não utilizamos o ônibus, nós não sabemos o que a população passa. Embora eu utilize o ônibus, algumas vezes quando preciso me locomover para cidades vizinhas, utilizo, mas nos horários de picos, dificilmente, na maioria das vezes, meus horários não são exatamente os horários de picos. E de fato, aproveitar que os representantes da empresa estão aqui,
a situação está muito difícil aos nossos moradores. Os nossos moradores vêm passando por uma situação muito constrangedora, num sufoco, uma superlotação, a quebra dos veículos. Então, senhor presidente, eu não poderia, só porque os representantes estão aqui, recuar do que falei a semana passada. Porque da forma que está indo as grandes concessionárias, os pequenos municípios não tem mais a quem recorrer. Você vai na justiça, não tem mais jeito, você vai na polícia, não tem mais ninguém que olhe pelos pequenos municípios, porque a nossa representatividade, a grande verdade é, nós temos 13 mil, 14 mil eleitores. Então, quando nós vamos atrás de quem de fato tem que nos ajudar, aí é cidadezinha de Salesópolis, vai empurrando do jeito que está. Porque quando eu falo das grandes concessionárias, além da Júlio Simões, tem outras concessionárias que nós devemos estar pedindo para que venham nessas reuniões com a gente, conosco, para que possamos mostrar para ele a dificuldade da nossa população. Eu mesmo, quando vim no horário das 18 horas, foi um sufoco para mim chegar até Biritiba, porque além do tumulto, o motorista, não sei por qual motivo, mas ele teve que vir rápido em alta velocidade para que chegasse aqui a tempo. Olha, eu vou falar para vocês, eu estava em pé naquele ônibus, mas eu só dei sorte porque um amigo daqui que trabalha no município de Arujá, segurou a mala que eu estava, porque senão ficava difícil. Não por culpa do profissional, mas pela dificuldade que hoje a nossa população passa. Então, quando acontece, inclusive, de quebrar um veículo, daí multiplica o problema. Fora problemas no emprego, que os nossos munícipes têm que enfrentar, problema na área da saúde, que muitos deles pegam o ônibus, para que possa chegar até o município de Mogi das Cruzes, que é o nosso município que atende aí as demandas das cidades vizinhas. Então, senhor presidente, aproveitar que os representantes estão aqui, mais uma vez, passar para eles que a situação é caótica, a situação é crítica. Até na última reunião que tivemos junto, até o representante que está aqui novamente, o Alzir, ele até me convidou, o senhor quer que nós entramos no ônibus e vamos vistoriar junto comigo? Pois da forma que está indo, senhor presidente, eu inclusive vamos ter que convidar, vamos montar uma comissão e convidar o chefe da Júlia, ou ele que aqui representa, para que vamos escutar o que a população fala e vamos entrar nos ônibus e sentir o drama que eles estão passando, as dificuldades que eles vêm enfrentando. O que eu falo também, como é gravado aqui, falo e vou repetir. Acredito que alguma situação será mudada. Hoje eles estão aqui, acredito que alguma proposta eles devem ter para o nosso município. Se não, senhor presidente, algo tem que acontecer, algo nós temos que fazer para tentar solucionar o problema. Porque até dessa forma já escutei. A Júlio Simões está naquele mesmo processo da Santa Maria. Ônibus com problema toda hora, superlotação, faz do jeito que quer, faz como quer. E nós, vereadores, como eu já disse, por ser cidade pequena, para marcar uma reunião na MTU, só se nós tiver o padrinho forte lá para conseguir, e não vou falar só nós vereadores não, inclusive o senhor prefeito, a dificuldade que é. Só estou esclarecendo aqui para que a nossa população saiba da dificuldade que é. Então, senhor presidente, hoje o porte que é a empresa, a potência que ela é, nosso município, para brigar por algum benefício, nós temos que, como diz o ditado popular, ir pular miudinho, se quiser conseguir alguma coisa. Porque, do contrário, nossa população vai continuar na mesma dificuldade de sempre, passando pelos mesmos apuros. Então, fica aqui o meu desabafo,
e acredito aí que será tomada alguma medida para que a nossa população não venha passando tanta dificuldade. Embora nós já sabemos que a determinação da MTU, quantos ônibus vêm, quantos ônibus vai, mas nós sabemos na prática que não comporta. Nós sabemos, todos nós estamos vendo toda hora que não comporta. Embora a MTU pode vir aqui e dar um laudo, mas me desculpem, se elas vierem e entrarem com os vereadores e me provar isso, daí eu posso acreditar. Do contrário, não tem como acreditar. Eles falarem que hoje aqui é atendido conforme a demanda. É isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito bem, só para colocar, vereador, nós estivemos só tendo uma conversa, o pessoal vai ficar aí até um pouquinho mais tarde para a gente poder conversar, mas como já foi solicitado nesta casa, nós estaremos fazendo uma reunião oficial com a Júlia Simões, até mesmo se for preciso, né, nós temos já alguns casos aí a respeito das vans, que vem trazendo também um transtorno muito grande para o município, a alta reclamação dos mesmos, né, nessa casa, e nós já temos um contato forte dentro da MTU. Então, já foi colocado essa questão, que assim que possível, que a gente possa ter, né, se constatados documentos, que a gente possa estar apresentando a MTU. O vereador que antecedeu, o vereador Claudinei, colocou um assunto super interessante, vereador, a respeito da política, né, de segurança no município. Eu ia fazer um comentário, não fiz, mas na reunião que nós estivemos em Mogi das Cruzes, o comandante-geral da Polícia Militar, ele fez um questionamento, né? Ele sabe da dificuldade que, vamos falar do Alto Tietê, está enfrentando em relação à segurança pública. A demanda, né, de contingente é grande, está faltando muitos homens, e à medida que os concursos estão sendo feitos aí, a promessa dele de estar, né, de repente agora no final do ano já tentando melhorar em alguns municípios. Mas eu recebi hoje nessa casa, no final da tarde, um documento, já feito também pelo ex-presidente, pelo vereador Aguinaldo, que recebeu uma resposta do comando da polícia, sempre batendo na mesma tecla, né? Nós não temos estatística. É triste, porque eu venho falando para muita gente no nosso município. Nós temos que fazer a estatística, infelizmente. Se tem problema com telefonia, liga para a Anatel, não liga para a Telefônica. Se tem problema, né, com energia elétrica, não adianta ligar para Bandeirantes Energia. Liga para a ANEL. Pessoal, se tem um protocolo e não foi cumprido aquele que foi prometido no protocolo, com certeza eles vão responder rapidinho, como tem acontecido com muitas pessoas que eu venho fazendo, né, esse esclarecimento. E também, né, não sei, quase todos aqui se lembram da reunião que nós tivemos na MTU, a última. O pessoal, né, mostrou para a gente que a população não usa o 0800 para reclamação. Então, não tem estatística. A pessoa chega lá, mostra para a gente, mas estão reclamando, mas não tem estatística aqui de reclamação. Então, eu acho que nós, vereadores, na verdade, temos que fazer o que o comandante da polícia colocou. Eu estou fazendo uma correria aí, no sentido de, já fiz um projeto de lei aqui a respeito do transporte escolar e os veículos da municipalidade, mas eu quero que a prefeitura, em parceria com algumas empresas, que a gente possa estar chamando para parceria, que a gente possa divulgar o 181 no município, nos diversos bairros do município. Que a população ela possa fazer a sua denúncia, né, no anonimato. A pessoa precisa entender que ela vai fazer uma denúncia e não precisa, né, aparecer. Né? Nós estamos com problema de muita droga no município, problema de segurança, e muitas das vezes ninguém quer, né, botar o seu nome na frente de um boletim de ocorrência.
Então, eu acho que a gente precisa, né, não pude participar na sexta-feira de uma reunião que houve aqui no município, por agendamento de outra reunião, mas eu deixei bem claro para o pessoal do Conselho Tutelar que eu acho que é uma bandeira que, né, essa casa, né, pelo menos por esse presidente, está sendo adotada, e eu vou brigar por isso. Eu quero ver aqui nos 4 cantos do município, né, uma propaganda do Disque Denúncia 181. Né, as empresas de ônibus já fazem esse serviço, transporte escolar, mas nós temos que levar isso um pouco num olhar mais longe, trazer a comunidade próximo, né, das polícias, não da nossa polícia local, mas sim da polícia que atende o telefone lá fora, porque eles sim cobram, né, essas ligações, essas denúncias. Então, eu acho que é importante, secretária, que a gente possa fazer um trabalho desse nas escolas, né, mandando para os pais, né, um bilhetinho a respeito do Disque Denúncia, levar para as comunidades das igrejas católicas, evangélicas, todas as igrejas aí do nosso município, que a gente pode fazer um trabalho de melhorar a segurança do nosso município. Eu acho que é um ponto que, se a gente vem lutando, essa casa vem lutando há quantos anos, falando de contingente, pedindo reunião com o delegado, com o seccional, para a gente tentar aumentar contingente, que falta policiamento, que falta viatura, que o nosso território é extenso e que lá fora eles não têm estatística, né? Estatística para eles é um corpo jogado no chão de um indivíduo que para eles às vezes não tem um significado, mas que para nós pode ser um pai de família, pode ser uma criança, pode ser um jovem, um adolescente. Se transforma em 100%. Só que eu acho que nós temos que prevenir, sim. Estatística nós temos de roubo. Graças a Deus a gente não tem assim tanta estatística mesmo de homicídio, mas eu acho que uma coisa gera a outra. Esse aumento do uso, né, das drogas, uma coisa que todo município está enfrentando, mas se nós que vivemos aqui, que moramos aqui, não tomarmos as nossas providências, vai chegar uma hora que nós não vamos conseguir mais prevenir. Então, eu acho que cabe sim a essa casa fazer o papel que nós estamos fazendo, de chamar para as reuniões, só que eu acho que não só as reuniões, mas está dando certo. Eu acho que nós temos que partir para um outro tipo de ação que venha de encontro, né, para melhorar a segurança, pelo menos no nosso município. E assim que possível, a questão da Júlio Simões, nós estaremos marcando essa reunião para que a gente possa trazer também, como eu já coloquei, os representantes aqui, a população que vem nos trazendo essas reivindicações. Porque às vezes gostaria que os representantes aqui entendessem que o clamor da população é grande. É grande. E, evidentemente, que, como foi colocado, a gente recebe reclamação todo santo dia. Então, isso precisa ser conversado para que a gente tire todas as dúvidas. Se preciso for, como eu falei, nós vamos estar entrando no ônibus e vamos estar verificando, nem que seja preciso, dia sim, dia não, um vereador estar presente dentro do ônibus. Para que a gente possa ter, né, e ter essas pessoas participando da reunião. Então, assim que possível, Alzir, a gente poder estar marcando essa reunião, para a gente tirar essas dúvidas e botar uma conversa, sabe, de realidade, sabe? Eu acho que estatística no papel não é fácil de mostrar, mas a gente precisa trazer a população aqui para que o pessoal lá de dentro da empresa possa, de repente, estar enxergando com outros olhos o que realmente está acontecendo. Tá certo? De acordo com o livro de inscrição, está com a palavra o novo vereador Paulo Aroca Sobreira. Com a palavra o novo vereador Paulo.
presidente, colegas vereadores, munícipes presentes. Aproveito para estar cumprimentando a secretária de Educação, dona Ana. Senhor presidente, algumas questões que às vezes acontecem em nosso município demandam até do uso da tribuna, até muitas vezes para o esclarecimento ou indagação do que ocorre e de que forma ocorre e por que continua ocorrendo. Na realidade, as tratativas em relação às prestadoras de serviço, não só Telesp, Bandeirantes, como Júlio Simões, MTU, já são alvo dessa casa desde o primeiro ano. E acredito eu que nos anos passados também. Houve algumas correções, tivemos lá em visita, em conversas com o pessoal da Júlio, como eles estiveram aqui também. O que eu não me entendo é simples. Se faz a alteração de um tráfego, como o que está sendo feito, já está sendo implantado em Mogi, onde prejudica na totalidade os moradores de Salesópolis e de Biritiba. As alterações que estavam sendo colocadas na mudança do terminal vai prejudicar muito. Então, eu acredito que o munícipe paga a sua condução aqui, o de Biritiba também, e o destino final é Mogi, porque o ponto final é Mogi. Eu acredito que quando chega mais ou menos ali pela altura do shopping, ou ali no Socorro, ou mesmo ali no DR, dos ônibus que saem dessa municipalidade aqui, ou seja, de Salesópolis, mas ninguém pega o ônibus ali. Eles já estão com o circular na mão. Então, na realidade, o ônibus, ele tem a maior serventia em termos de uso e também em termos econômicos para a empresa, dos moradores de Salesópolis e Biritiba. E quase que no final do seu trajeto, à altura ali do Cocoera. Então, dali para frente já tem circular. E as alterações foram realizadas pela Municipalidade de Mogi, juntamente com a Júlio Simões. E não foi consultado em momento algum os moradores dessa cidade ou de Biritiba. Porque o trajeto econômico de maior peso ainda é esse, dos que moram aqui em Biritiba e Salesópolis. Se o ônibus passasse por aqui, ainda fosse para Paraibuna e Caraguá, então nós não seria um ponto final, nem inicial. Acho, por uma questão até de entendimento, que quando você realiza uma prestação de serviço, você também deve uma prestação de esclarecimento. Não foi feito sequer uma audiênciazinha com a população. Olha, nós vamos estar mudando. O itinerário de vocês vai prejudicar enquanto. Então vamos sentar e reunir municipalidade aqui, com municipalidade de Biritiba, de Mogi. Vamos ver, como diz, o melhor caminho para que todos tenham tido uma serventia, teriam uma serventia melhor. Vai se mexer muito. Pessoas que têm que descer pelo centro vão descer lá no fundo, outras para trás, estudam lá, vão andar a pé 3, 4 quilômetros, 5 quilômetros. E mesmo para retornar também, podendo ter que sair, às vezes, atrasado do serviço e perder o horário do ônibus. Já vai atrasar mais 1 hora para ele vir para casa. E muitas das vezes, ele tem outro compromisso aqui. Ou, às vezes, um compromisso familiar, que tem que estar cuidando do filho, que a mulher estuda à noite. Atrapalha a vida do cidadão na totalidade. Não é em pequeno percentual, não é em 1%. Então, da mesma forma que não foi medido a questão de interesse econômico pela empresa, ela deveria, pelo menos, ter feito um estudo no que isso ia acarretar para a população. Sei que todos têm o interesse de melhorar o transporte. As reivindicações que a gente recebe nessa casa, se for elencar ao longo desses anos que os vereadores trabalham, daria para escrever uma Bíblia. Não é um caderninho.
Isso pontuando todas as prestadoras de serviço. Você liga, senhor presidente, conforme o senhor mesmo mencionou, é uma questão de protocolo. Pois eu sei de moradores que já fizeram 11 protocolos da mesma reclamação e não foram atendidos nos 11 protocolos da mesma reclamação. Esse final de semana mesmo, eu estava com o Frank, a maioria do pessoal conhece o irmão do Dunga, ele estava me posicionando sobre justamente ter feito 11 protocolos na questão de falta de energia. Poxa, é inconcebível, século XXI, a gente refém de uma prestação de serviço que nós pagamos. Todas elas são pagas. Porque se você deixar de pagar, ele vai cortar, vai inclusive incluir o seu nome no SPC. Uma série de transtornos que a população tem e que tem que pagar. Você não é sócio, você é um pagador. Porque se você fosse sócio e tivesse direito de voto, você poderia votar e tirar. Mas nem esse direito nós temos. As concessionárias, as prestadoras de serviço, elas têm que se ater ao fato de que a ferramenta principal que mantém o emprego de todos, quanto a mesma coisa que mantém o emprego do vereador, é o seu trabalho. E as prestadoras de serviço, o que mantém o emprego de todos os seus funcionários é o atendimento, é a funcionalidade. Tão difícil lidar, às vezes, porque é complicado até para você chegar. Não pense que esses vereadores que estão presentes, como outros que já passaram por essa casa, não se empenharam ao máximo e continuam se empenhando para buscar uma melhoria. Todo e qualquer requerimento, toda e qualquer indicação, ela vai direto para a empresa. A empresa responde. Mas volta e meia nós estamos diante do mesmo problema e cada vez ele se aperta mais. Eu acho que a única fórmula para que realmente se consiga uma melhoria não parte do extremo, porque se for em outras localidades, como a gente vê no Jornal Nacional e em outros jornais, o pessoal apela. Não é esse o caso e não é nem por isso que nós vamos mudar a situação de vida e o uso do transporte. Mas sim, com um bom entendimento, um bom levantamento, realmente se fazer um percurso onde veja realmente a dificuldade que está sendo. Temos outras que trabalham no município com a questão das vans, que também não respeitam os seus índices de velocidade, não respeitam também a acomodação. E quem fiscaliza quem? Então, se tem uma forma, peço encarecidamente, como os demais aqui já o fizeram, senhor presidente, que essa reunião não seja mais uma reunião de papel. Porque se for para ser mais uma reunião de papel, então nós vamos ter que partir para outra esfera, para que realmente a gente tenha um resultado que se mostre, que se apresente. E isso só vai acontecer com a melhoria da prestação de serviço. Sei que o empenho, às vezes, vai ter que ser melhorado, mas eu tenho certeza que o retorno da população também vai ser visto. Melhorias para a população em todos os setores, conforme o vereador Ney, que esteve nessa tribuna hoje, e os demais vereadores, elas são a súplica do povo diante dessa casa, no que se trata de saúde, no que se trata de transporte, de trabalho. Então, peço encarecidamente, senhor presidente, que marque com a maior urgência e que realmente possamos ver uma solução para que melhore. Mas eu acho que cabe, num documento formal dessa casa aqui, isso sim, para que nesse documento formal esteja implícito todas as exigências que não foram vinculadas, porque nós não tivemos essa oportunidade. Não foi passar dessa casa, olha, Salesópolis, Câmara de Salesópolis, moradores, Câmara de Biritiba, nós vamos estar fazendo um levantamento de estudo para estar mudando o itinerário de Mogi, e vai afetar vocês. Então vamos sentar, discutir com a população, ver
porque todo mundo necessita desse transporte. Nós temos uma linha. Quando você tem um monopólio, você tem que primar pelo serviço, porque se amanhã ou depois, em função de um número excesso de reclamações, pode aparecer outra linha, e a concorrência, ela traz a melhoria da qualidade. Então, quem está segurando, no caso, o bastão, tem que dar exemplo e manter uma boa prestação de serviço. Senhor presidente, também gostaria de adentrar uma questão que faz falta em nosso município, não por esse período, mas já vem se arrastando ao longo dos anos. Eu acho que se arrastar mais, eu acho que vai ficar insustentável, que é justamente a questão de não se ter um médico trabalhista dentro do município. Situações que já foram vistas anos passados aí, levantavam a questão de acuidade visual, auditiva, foi feita até a contratação de uma firma para fazer o levantamento de todos os funcionários, para determinar ou definir as questões de insalubridade, e isso não foi para frente, não chegou a nada e não parou em nada. Só que hoje, eu falo hoje, já há algum tempo, é obrigatório, tanto para se admitir quanto para admitir, um médico. E esse médico trabalhista, ele tem essa qualificação justamente para sanar os problemas da municipalidade em relação à demanda que existe nesse campo. Às vezes você depende de dar um laudo para afastar uma merendeira, você tem que ter um laudo do médico trabalhista. Ele é qualificado para isso. Então, um outro pedido meu, senhor presidente, é que possamos encaminhar um documento também conjunto, que eu acho que se 9 assinarem, a nossa força realmente se apresenta independente de, como eu sempre falo aqui, nós não estamos diante de oposição ou situação, nós trabalhamos para a população. Nós somos eleitos pela população. A população não tem oposição ou situação, ela tem a necessidade. Então, peço a Vossa Excelência que faça o documento e que a gente, todos os vereadores, acredito eu, que possamos estar solicitando realmente o mais urgente possível um profissional dessa área. Isso vai ajudar em muito a secretária de Educação, as professoras. Ou, às vezes a gente aprova algumas coisas para beneficiar, como sempre essa casa o fez. Em momento algum ela não deixou de medir esforços para aprovar as melhorias para a população e para os funcionários. Mas, às vezes, a gente depende de outras ferramentas que poderiam estar melhorando mais ainda a qualidade de vida de todos que trabalham em prol do município. Senhor presidente, baseado em estatísticas, a gente jamais vai ter um resultado propício. Já tivemos nessa casa, eu mesmo fui solicitante, juntamente com outros vereadores, no primeiro ano, fizemos uma reunião com o Poder Executivo, com a polícia, com o Legislativo dessa casa, o Judiciário, a juíza esteve presente, e nós ficamos parados no tempo, porque não resultou em nada. Eles estiveram aqui presentes. Fizemos as colocações, falamos que iam dar andamento, e até hoje nós não tivemos um retorno pelo menos que desse um percentual de melhoria. Como eles exigem percentual de melhoria, deveria também ter uma contrapartida do município em dar um percentual de nota para os serviços que eles fazem também. Então aí nós teríamos uma estatística de um lado e uma do outro. Porque nós somos penalizados por não ter números de incidentes. Nós deveríamos dar graças a Deus, lógico, menos criminalidade, mas isso, ao longo dos anos, vai aumentando, vai acrescentando. Hoje é um crime ali, que ninguém fala. O índice de drogas no nosso município tem aumentado. Então, senhor presidente, na minha consideração final, gostaria que o senhor também pautasse, não uma outra reunião. Se nós não podemos resolver aqui, vamos para cima, porque, pelo visto, vamos ter que falar com o secretário de Segurança. Então, é mais uma situação que a gente tem que definir. Já tivemos prazo e demos prazo.
No momento é o que eu tenho a dizer, senhor presidente. Muito obrigado. De acordo com a inscrição, está com a palavra o novo vereador Pedro da Fonseca. Com a palavra o novo vereador Pedro. Boa noite a todos. Mais uma vez, a gente fazendo várias críticas, mostrando nosso trabalho e, infelizmente, não conseguindo nada. Eu acho que é falta de mais empenho, mais de pulso. É do Executivo, porque várias vezes a gente cabe aos vereadores criticar a Bandeirante, criticar a Júlio Simões, criticar outras empresas que fazem serviço nesse município, e o Executivo não faz nada, não põe impulso firme para resolver esse problema, porque as fiscalizações é feito pelos vereadores, mas quem tem o poder de sentar e exigir dessas firmas é o prefeito. E o que ele está fazendo? Desde o começo dessa gestão, ele está trabalhando, está procurando sentar com essas empresas, mas só promessa e nada de resolver. E está aí a população à mercê disso daí e sem ninguém resolver nada. Você vê, a gente está preocupado aqui com a estrada nascente, como o novo vereador que não antecedeu comentou. É medo que aconteça a mesma coisa que a Petrobras. É o valor gasto aí na estrada rural de 2 milhões. É medo que aconteça o que a gente sentou lá nessa reunião e escutou dos próprios representantes dele, que eles não estão capacitados para receber verba, para fazer alguma coisa no município. Infelizmente, é difícil a gente escutar isso daí e ficar quieto, calar, porque é responsabilidade do vereador fiscalizar, sim, várias obras que acontecem no município, valores, mas cabe sim ao Executivo de mostrar, o trabalho dele é tirar um dia para sair no município para ver esses problemas, coisa que a gente não tem visto. E cabe aqui todas as reclamações aos vereadores, os vereadores que não fazem nada, não estão fiscalizando sim. Agora, cabe sim ao Executivo em impor essas firmas daí, essas empresas que faz parte aí do município, que tem feito para o município, um punho mais forte sobre as obras, sobre o esgoto aí no município. Aqueles munícipes que tem ali naquela rua ali, eles fizeram eles perguntaram se na casa de algum de nós aqui não tem água, esgoto, porque lá na casa deles lá não tem. Então é complicado a gente ouvir isso daí de moradores. Outra é sobre a obra que está sendo feita na Rua 15. A gente não sabemos se é obra particular, se é obra do governo, de quem quer. Tem uma puta de uma placa ali dizendo que é obra do que o município está fazendo, e está desbarrancando tudo a casa de um morador. E cadê a defesa civil do município? Cadê a fiscalização? Depois os munícipes falam que aqui é terra de ninguém, e eu dou razão. Porque a hora que vai falar dos pequenos, todo mundo cobra, não pode o pequeno pôr luz, não pode pôr água, não pode pôr esgoto, mas está lá sem placa, ninguém fiscalização, não está tendo fiscalização nenhuma do Executivo. Então, infelizmente, é a situação que a gente está passando. Voltando aqui sobre a Júlio Simões, aproveitando que está aí os nossos colegas. Quantas vezes, eu não quero ser o pai da criança, mas deve ser, se não me engano, o Vanderlon, sempre está pedindo para passar o ônibus lá no bairro do Fartura, e até agora nós não conseguimos nada. Por quê? Diz que vai cobrar, diz que não pode, diz que é isso, aquilo. Agora, para tirar o interniário lá de Mogi das Cruzes, ninguém vem dizer para Salesópolis aqui se isso é possível ou não. Então, cada certas coisas que a gente fica indignado sobre isso daí. Então, eles vêm, faz o que quer, faz o que não quer, e ninguém fala nada. A gente fala, briga e tal, mas quem tem o poder, vou repetir mais uma vez, é o Executivo. Então, quem não está fazendo nada é o Executivo. Aqui entra
sai, e ninguém faz nada por isso daí. Então, a hora que o comunista tem até a voz, tem que ser nós, vereador. Tem que ser nós. É essa hora de fazer ouvir, tanto lá, tanto a firma que faz presta serviço nesse município. Então, a gente fica indignado do calor da várias oratórias que a gente viu, grandes oradores antecedeu, mas que eu queria dizer, senhor presidente. Obrigado. De acordo com a inscrição, está com a palavra o novo vereador Sérgio Aparecido Feliciano de Sá. Palavra o novo vereador Sérgio Aparecido. Senhor presidente, vereadores, munícipes aqui presentes, queria cumprimentar a secretária de Educação, dona Ana, o Rosemar, representantes da Júlio Simões também. Senhor presidente, eu, como sempre, usei essa tribuna aqui para criticar aquela curva lá do Distrito Nacional dos Remédios lá, foi apelidado até como curva da morte. Então, queria também agora fazer um agradecimento ao trabalho do DR, feito lá. Acredito que irá dar uma solução até boa pelo problema lá. Através do engenheiro Rodrigo, da DR, foi colocado lá vários tachões, colocado também uns sonorizadores para que os carros diminuam a velocidade, né? Então, acredito que vai melhorar e muito aquela curva lá, mais atenção dos motoristas, né? Que lá é uma coisa que estava faltando. Eu mesmo presenciei vários acidentes com muitas vítimas naquele local lá. Então, quero deixar o meu agradecimento aqui ao engenheiro Rodrigo e também, de alguma forma, cobrar ele também, deixar registrado aqui para que seja feito um trabalho parecido. Aquela outra curva também, em frente à escola. Há uma curva que ocorre muito risco de acidente. Graças a Deus, por enquanto, não houve nenhum acidente grave lá, mas ele não pode esperar também para que aconteça, né? Nenhum acidente. Então, quero que ele sensibilize com esse pedido meu também e venha colocar, se possível, talvez lombada, uns redutores de velocidade, para que não venha a ocorrer alguns acidentes graves, como aconteceu na outra curva referente, que foi apelidado até como curva da morte. Por outro lado, também, eu queria estar parabenizando o nosso atleta aqui de Salesópolis, o Oswaldinho Parrella, Oswaldo da Parabólica, um atleta até pouco reconhecido aqui dentro de Salesópolis. Acho que o secretário de esporte deveria estar olhando um pouco mais por ele, porque atleta que sai daqui de Salesópolis e vai para outra cidade levando o nome da nossa cidade merece um reconhecimento melhor. É o que eu tinha que falar, senhor presidente. Muito bem, com a palavra a nova vereadora Deise Aparecida Corrêa Duque. Com a palavra a nova vereadora Deise. Senhor presidente, vereadores, queria cumprimentar a dona Ana, nossa secretária da Educação, também as minhas nobres colegas do magistério, que estão aqui presentes. Queria parabenizar os atletas que foram representar o nosso município. E, mais uma vez, eu tenho, desculpa falar, estou até com dó de vocês dois, porque quem teria estar aqui era o dono da Júlio Simões. Entendeu? Porque vocês, eu acho assim, que está amassante esse assunto. Mas seria vergonhoso da minha parte eu não subir aqui, porque não só os munícipes, mas eu tenho pessoas da minha família. Eu tenho minha mãe, com 80 anos, que vai todos os dias para Mogi tomar conta do meu irmão, e ela passa por isso no ônibus. Sábado foi uma vergonha. Eu tive que pegar minha filha às 4h30 da manhã e ir até o ponto de ônibus, porque ela trabalha na Santa Casa de Mogi, não só ela, como outros munícipes dessa cidade, e ficar no ponto para ver se o ônibus ia vir. Porque ela tem
no seu dia a dia, ela recebe um banco de horas. E por causa da empresa Júlio Simões, aonde ela tem que ir e vir todo dia, ela perdeu todo o seu banco de horas. E ela foi chamada dentro da Santa Casa de Mogi e falou que se mais uma vez ela chegar atrasada, ela vai levar uma carta, porque ela não está chegando no horário e ela tem que ir, porque ela bate cartão. Não só ela. Então, eu escutei dela isso como de outras pessoas. Isso, graças a Deus, eu tenho o meu carro, se precisar, levá-la de vez em quando acontecer, se ela me ligar e falar, mãe, você pode me levar até Mogi? Eu posso fazer. E outras pessoas que não têm? Elas vão perder o seu dia, o seu emprego, como nós estamos falando. São famílias, são pessoas. Eu sei que vocês estão aqui representando a Júlio Simões, como eu venho, é o meu segundo mandato, eu estou aqui todas as vezes. Se a gente tem alguma coisa que vocês passam de bom para a gente, mas a gente tem muita coisa que vocês passam de ruim. É como um doce, vocês dão um chocolate e depois vocês vêm com um pirulito. O que é melhor? Entendeu? É o chocolate que a gente recebe. Só que a gente não consegue nem abrir o chocolate. Quando a gente vai abrir, a gente já está com aquele pirulito usado. Se duvidar, com o palito. Então, eu acho que é uma vergonha o que acontece. Eu sei. Não adianta, não. Eu não sei qual que foi o vereador falou que a gente deveria de ir um dia sim, um dia não, está um vereador dentro do ônibus. Eu não concordo com isso. Sabe por que eu não concordo? Porque se a gente está representando os munícipes, as pessoas, os usuários que utilizam esse transporte, eu acho que eles não estão mentindo. Tá? Todos os dias, não é um dia sim, um dia não, numa semana. É todos os dias tem reclamação desse transporte. Então, eu acho que não estão levando animais. Ainda os animais têm os protetores deles, que protegem os animais. Nós não estamos lidando com animais. Gente, pensa bem uma pessoa sair de sua casa ou voltar do seu serviço e não saber o horário que está chegando. Tá? Tem pessoas que deixam seus filhos na creche. Tem pessoas que estavam trabalhando em Mogi, tiveram que sair do seu serviço. Olha, a dona Ana, que me perdoe, está chacoalhando a cabeça. Teve que sair porque a creche fecha às 17 horas e saía do emprego às 3 horas da tarde e não conseguia chegar aqui às 5 horas para pegar seu filho na creche. Isso é vergonhoso. Gente, como foi falado, a gente está no século XXI. O que mais? Então, não adianta a gente ter reunião aqui, igual vocês hoje estão aqui aguardando a gente, desde as 18h30 praticamente, que vocês estão aqui, aguardando para fazer uma reunião com a gente após o expediente. Não adianta, porque o que vai ser conversado, o que tem que passar para vocês, não somos nós que não utilizam. Nós estamos recebendo reclamações como vocês estão recebendo. O que tem que estar aqui é os usuários, como eu falei. Não adianta. Hoje nós vamos ficar mais numa reunião, me perdoem, mas foi uma reunião que vocês vão levar alguma coisa para eles e descobrir, vai ficar nessa mesmo. Se não tiver uma reunião, se não tiver uma pessoa aqui, eu acho assim, sabe? O povo de Salesópolis, sabe? Eles são muito educados, porque eu gostaria que fosse esse transporte que tem em São Paulo, se fizessem isso, o que acontecesse? O que ia acontecer? Tá? Não ia sair nada dali. Iam queimar ônibus, iam acabar com tudo. Aí daria certo. Só que o povo daqui, graças a Deus, que eu tenho orgulho do povo daqui de Salesópolis, é um povo educado, um povo que respeita. Está levando em todos os sentidos. Não é só no transporte, não, é em tudo. Está aqui, ó, de cabeça erguida, mostrando a nossa cidade e fazendo por ela. E está cada vez mais assim, sabe, sendo apunhalados. Então eu peço, não adianta a gente não fazer uma reunião onde os munícipes estão presentes, aqueles que sofrem realmente, aqueles que podem chegar aqui e apresentar. Aconteceu isso, isso, isso. Porque a gente fala, o que está adiantando? Eu não sei se nas gestões anteriores, era porque eu era usuária. A gente sempre reclamava que eu era usuária do transporte e acontecia da mesma forma quando eu não era vereadora. Mas já fazem praticamente 6 anos que eu estou nessa casa e é 6 anos essa novela que continua. Então eu peço, senhor presidente, vamos escutar sim, como vocês também vão escutar nós hoje. Mas me perdoe, essa reunião vai continuar no papel hoje. Se não tiver o empenho de nós, chamados munícipes, que utilizam esse transporte para tudo, fazer uma reunião que eles possam vir aqui
e reclamar. Eu lembro de uma reunião na gestão passada que nós tivemos alguns munícipes que usavam o transporte, foi um dia à tarde, acho que o senhor estava presente até, que teve, foi naquele, assim, foi mínimo por causa que aqui, assim, o espaço era pequeno para a quantidade de munícipes que utilizam esse transporte, mas eu acho assim, vamos fazer uma reunião e deixar o povo falar, porque nós estamos num país que o povo tem que falar sim, sabe? E eu agradeço a Deus por nós sermos educados, porque senão não teria mais ônibus que faria o transporte da Júlio Simões aqui no nosso município. Porque é uma vergonha, é todos os dias reclamações, todos os dias. É ônibus que quebra, é ônibus que não... Eles, assim, simplesmente, eles tiram o ônibus. Eu não sei como, não é ônibus quebrado. Aquele horário não tem ônibus. Ah, o motorista não compareceu. Isso que eles falam, as pessoas que não estou reclamando, é o que eles sabem. As pessoas o motorista, o cobrador, passa para os usuários isso. Não teve o ônibus de tal hora, porque não teve o motorista. Como, gente? Se quebrou um ônibus, tá? Eu vejo no horário das 18 horas, segunda-feira passada, o ônibus que chegava aqui 17h45, teve 2 ônibus, um atrás do outro. Até estranhei que eu fui pegar a minha mãe no ponto de ônibus. Eu falei, nossa, a minha mãe não veio nesse ônibus, me preocupa, porque ela tem 80 anos. Não. A minha mãe estava no ônibus de trás, assim, um atrás do outro. Não adianta isso. As pessoas querem qualidade. As pessoas pagam por isso. Se tem funcionário, se o dono está lá, se ele tem essa frota, é graças aos usuários. Porque se não fossem os usuários, não teria nada, ele não teria nada, ele não teria nem o salário dele. Então, eu peço que o mais rápido possível, não é a primeira vez que eu subo nessa tribuna, já está cansativo, que faça uma reunião, sim, mas tenha os usuários, porque quem vai saber explicar, vai saber o horário, vai saber o que falar, até qual é o número dos ônibus que teve o problema, e, logicamente, quando sai da garagem, vai falando o número, né? O que está saindo, quem são os funcionários que estão ali dentro. São vocês. E são quem? Os usuários. Porque, olha, eles estão tão calejados, que eles sabem o número do ônibus, qual é o motorista, qual é o cobrador, qual é o horário. Eles sabem tudo. Se tiver um currículo para esses usuários trabalharem na Júlio Simões, eles já sabem tudo. Eles não precisam nem passar por ensinamento. Então, eu peço para o senhor, mais uma vez, que faça, sim, essa reunião. Faço questão de estar presente, mas se tiver os usuários. Era isso que eu tinha falado. Como já foi falado, vereador, eu acho que o principal interessado nessa reunião, né, são os usuários. Então, eu acho que cabe também, né, a todos que recebem essas reclamações, assim que nós marcarmos essa reunião com a Júlio, podermos trazer, né, e estar anunciando essa reunião para que esteja presente, né, os usuários, a Júlio e essa casa. Só relembrando, né, o vereador Vanderlon, uma reunião que nós tivemos com a Júlio no passado, sobre o itinerário lá do ônibus no bairro do Fartura. Em momento nenhum, a Júlio não falou que não daria para fazer aquele itinerário. Ela reclamou, eram as condições da rua onde nós indicamos que seria possível estar fazendo o itinerário. As condições daquelas ruas estavam em péssimas condições e eu acho que logo nós, né, essa casa, através daquele pedido de Vossa Excelência, de repente poderá ter um êxito, visto que aquelas ruas lá estão sendo asfaltadas. Eu acho que levar aquele transporte, né, para o bairro do Fartura. Eu acho que em breve, termina aquelas obras lá em frente ao Camura, as ruas paralelas onde foram feitas as indicações. Eu acho que esse é o trabalho que tem que ser feito, conquistar
conquistar esse serviço para que a gente possa estar melhorando, né, o serviço da nossa população. Não havendo mais oradores... Tudo bem, conceda a palavra. Senhor presidente, agradeço. Vou falar como líder da bancada do meu partido, que amanhã, como já o senhor me cedeu, estarei em São Paulo, na Assembleia Legislativa, e estarei conversando com o deputado, liderança do meu partido, também com deputados que não são do meu partido, porque essa situação não pode mais caminhar e ir para frente. Como já foi dito, não só a Júlio, mas a Bandeirantes, também a Energia, né? E esse problema também da seccional da Polícia Civil. Então, já passei para eles, via documento, esses problemas do município. Estava aguardando a frente parlamentar que vai atuar no Alto Tietê, porque a frente parlamentar dos deputados no Vale do Paraíba já vem funcionando, já estão trabalhando. Então, senhor presidente, só para deixar aqui que aqui nós vamos ficar tocando figurinha e as coisas vão acontecer. Uma hora traz 5 ônibus novos, outra hora o ônibus 46043 quebra 2 vezes no mesmo dia, né? E vai fazendo aqueles percursos picados pela cidade. O ônibus sai de Mogi, quebra no Socorro, do Socorro quebra ali na frente e assim vai indo. Nosso povo fica a manhã toda, né, esperando o ônibus para ir trabalhar, para ir para a faculdade, para ir estudar nas escolas de Mogi das Cruzes, e o que ganha é perder o seu horário, perder aí as situações que já foram colocadas pelos companheiros. Então, isso não precisa mais pôr no papel. É simplesmente quem quer ver, vai ver. Está aí para todo mundo, né? Estamos conversando com a cidade vizinha, vamos aí, de repente, também fazer essa frente com vereadores que lá queiram estar participando, porque lá o problema também é o mesmo, né? Porque não é só aqui, lá também é o mesmo. Então, senhor presidente, estou levando, já passei essas reivindicações. No caso específico agora, falando da Júlio, também para que os deputados que tiveram voto mostrem suas caras e mostrem suas forças. Se não mostrar as caras e força, a população daqui a 4 anos vai estar vendo aí quem votou, quem elegeu, e também não vai contar com as pessoas. Mas, da maneira que está, desses órgãos que servem o nosso município, não pode ficar. Então, essa união, Câmara, deputados, né, e as entidades. E assim também, senhor presidente, que for fazer uma reunião nessa casa, seja qualquer uma dessas empresas, tenha que trazer o órgão que fiscaliza e que também direciona os trabalhos deles, para que não fique aqui uma conversa e lá outra. E como já foi dito aqui por várias vezes, a população tem que participar. Chega de querer fazer reunião fechada, ou no gabinete, ou aqui em outro lugar, mas que a população não participe. A população tem que ouvir o que está sendo feito, quem está lutando, quem está brigando e o que vai ser solucionado. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Concedido. Senhor presidente, nós vereadores, munícipes, senhor presidente, amanhã também estarei indo para São Paulo, inclusive levar algumas das reivindicações, ora debatida nessa noite, e também aproveitar só para esclarecer, senhor presidente, que aquele fato lá, não, conforme o senhor esclareceu, que devido ao problema do trajeto, também ia mexer no custo da passagem. Foi aonde eu recuei o meu pedido, porque eu sei, se a gente mexer no custo, fica complicado até a população entender. E o que deixa chateado, conforme foi o discurso do vereador Pedro, porque se nós vamos aumentar um pequeno trajeto dentro do nosso município, aí mexe no custo. Mas eu gostaria de saber se de fato ocorresse aquela situação de reduzir para o terminal estudante, se ia diminuir o valor. Daí eu garanto a vocês que não. Queria ficar nessa situação. Outra situação, senhor presidente, que me deixa assim chateado é que nós, vereadores, devemos fazer um trabalho, embora o senhor também já fez a colocação com relação às RTOs, que vêm operando no nosso município, que são essas vans. O que é que nós temos que brigar junto à MTU? Hoje eles alegam que não podemos fazer 2 pontos finais. Então nós temos que brigar para que mude a situação, onde uma empresa que hoje atende faça no ponto que hoje é existente final e inicial e que outra pode operar conforme a nossa solicitação.
Assim, quem vai ganhar nessa situação é a nossa comunidade. Porque hoje em dias de chuva, imagina quem mora no final do Fartura, ter que pegar, descer aqui na rodoviária e ter que ir a pé até lá. Então, nosso município está crescendo e a prestação de serviço continua na mesma, não muda. Então, nós temos que estar adequando de acordo com a nossa comunidade. Então, aproveitei aqui só para esclarecer que esse pedido, além do trajeto, estava com aquele problema, também ia mexer no custo da passagem. Segundo eles, a quilometragem ia aumentar um pouco a mais, coisa que teria que aumentar a passagem. Então, daí eu retirei o meu pedido naquela situação, embora vou estar reapresentando, para que seja dessa forma uma das duas empresas, uma fica... É lógico, eu sei que a briga não vai ser muito fácil, porque eu não vou brigar com lambari, é com peixe grande, é com tubarão, o negócio não é fácil. Então, mas o que eu não posso deixar é de tentar. Mais vale eu tentar e não conseguir do que eu me calar e ser omisso nessas situações. Muito obrigado, senhor presidente. É isso que eu tinha a dizer. Mais um líder. Nada mais a tratar. Agradeço a presença de todos. Em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão.